Muito bem. Então, hoje a gente vai conversar sobre o oscilador harmônico. Tem várias maneiras de você resolver o problema. Tem duas maneiras, basicamente, de você resolver o oscilador harmônico. E hoje eu vou mostrar uma maneira que é mais elegante. É menos matemática, mas é uma matemática diferente, que a gente vai ver. Tá? Isso. E, na verdade, ela vai ligar vários ramos da matemática diferentes. Vocês não precisam ficar assustados. Não precisa ficar assustados. Porque, na verdade, a ideia é apresentar a vocês uma outra maneira de fazer mecânica quântica. Até o momento, vocês viram mecânica quântica como resolver EDO. Né? Vamos resolver uma EDO, que é a equação de Schrödinger. E agora temos uma série de postulados e o postulado da medida, e a partir disso a gente vai inferir resultados de experimentos. Normalmente você pode seguir esse caminho. Se você for fazer química, muito provavelmente é esse tipo de direção que você vai seguir. Só que um físico raramente trabalha com isso, trabalha com as funções de onda diretamente. A gente trabalha com outras entidades, com outras coisas. Tá? E o exemplo canônico, o exemplo clássico que começa esse estudo, esse processo de uma nova linguagem de fazer mecânica quântica, é o oscilador harmônico. Então, o oscilador harmônico, ele se apresenta então como um passo inicial para a gente definir objetos mais interessantes e mais sofisticados depois. Tá? A gente vai falar de álgebra de operadores, a gente vai falar do que é um estado de vácuo, o que são partículas, e isso tudo a gente vai definir a partir do problema do oscilador harmônico. Bom, mas antes da gente começar com o oscilador harmônico quântico, a gente volta para o oscilador harmônico clássico. E nós vamos motivar o oscilador harmônico clássico descobrindo ou discutindo um problema experimental interessante. Então, a ideia é a seguinte: imagina que a gente tem uma molécula diatômica. Quer dizer que eu tenho dois átomos e eles estão separados por uma determinada distância d. Então, essa é a distância da ligação química d. Okay? Agora, essa distância que está separando esses dois átomos, por exemplo, eu tenho dois átomos de hidrogênio, cloro e hidrogênio, essa distância que está separando esses dois átomos é a distância da ligação química. É a distância que minimiza a energia potencial da ligação. Se eu pegar e forçar e aproximar esses dois átomos, eu estou aproximando eles, eu estou lutando contra essa energia mínima, eu estou dando energia. Se eu tento afastar esses átomos, eu também estou fazendo uma força para separar esses átomos. Então, existe um lugar onde a energia potencial dos dois, que separa os dois átomos, é mínima. Esse local, essa aqui é essa distância d. Então, se eu afasto ou eu aproximo os dois átomos, eu tenho que pagar uma determinada energia para fazer isso. E isso aqui vai mostrar para a gente por que o oscilador harmônico e problemas como o oscilador harmônico aparecem em vários lugares. Imagina que você tenha um potencial que é super complicado. Tá? Mas esse potencial aqui, ó, V de x e aqui x. Mas a partícula, se ela estiver no mínimo do potencial, x0, se ela está no mínimo do potencial e ela está se movendo em torno desse mínimo, ela está andando aqui, tem uma energia que está oscilando aqui em volta, o que ela se parece? Bom, o potencial, essa V de x, pode ser super complicado. Mas se eu estou interessado na região em volta do mínimo do potencial, o que eu posso fazer, que a gente viu logo no começo do curso? Eu posso fazer a V de x mais um epsilon, de x0 mais um epsilon, ou seja, o V de x aqui pertinho do mínimo, eu posso fazer uma série de Taylor do potencial. E escrever, então, esse cara como sendo V de x0 mais
a derivada de v em relação a x, calculada em x0, vezes epsilon, mais 1 meio dv2 dx2, calculada em x0, epsilon quadrado. Onde epsilon é o desvio do mínimo. Agora, se isso aqui é uma função, e esse aqui é um mínimo, e eu estou calculando a primeira derivada no ponto mínimo, qual é o valor dessa derivada? Zero. Ou seja, o meu potencial pode ser escrito como aproximado em torno desse ponto, como uma constante, mais um número, a distância ao ponto de equilíbrio ao quadrado, sobre 2. Então, isso aqui pode ser escrito como V0 mais 1 meio. Isso aqui é a derivada calculada no ponto mínimo. Então, isso é K epsilon quadrado. E o que então isso se parece? Com a energia do oscilador harmônico. Então, a energia potencial do oscilador harmônico. Então, nesse problema da molécula, eu tenho o problema da molécula aqui. Se eu não estico demais a molécula, ou eu comprimo demais a molécula, ela está oscilando em torno da distância de equilíbrio, que é D, esse problema pode ser aproximado como o problema de uma mola. Apesar de eu não ter nenhuma mola realmente ligando os dois átomos. Então eu não tenho eu efetivamente não tenho nenhuma mola ligando os dois átomos, mas eu consigo aproximar o problema, o potencial, como o potencial de uma mola. E por isso que o oscilador harmônico e problemas como o oscilador harmônico aparecem em todo lugar. Então, quando você tiver, por exemplo, um sólido, onde você tem uma estrutura repetida de átomos, tá? A vibração desses sólidos vai ser descrita como um conjunto de osciladores harmônicos acoplados. O transporte de calor nesse sólido é descrito como um conjunto de osciladores harmônicos acoplados. Né? O movimento de som, o som no material é descrito por osciladores harmônicos acoplados. E é sempre por causa disso, porque, na verdade, você tem um potencial que pode ser super complicado, mas como você está trabalhando próximo da situação de equilíbrio, você expande esse potencial como um potencial quadrático. Tá? Bom, então vamos fazer o problema clássico da nossa molécula diatômica. Como é que era o problema da molécula diatômica? A gente resolveu num exercício, logo na primeira lista ou na segunda lista, muito parecida com isso. Então, vamos fazer assim, olha, eu tenho aqui o meu eixo X, e a minha molécula, então, é descrita por dois átomos. Esse primeiro átomo está na posição X1, ou está distante da posição de equilíbrio pela distância x1, e esse aqui está distante da posição de equilíbrio pela variável x2. Né? Então, aqui é a posição de equilíbrio. Quando o átomo anda para cá, ele andou para x1. Quando esse átomo anda para cá, ele andou para a posição x2. Ok. Então, como vão ser as duas equações de movimento? Né? Lembra como é que a gente resolve um problema de mecânica clássica? A gente tem que escrever a segunda lei de Newton. Então, olha, se os dois átomos são iguais, então a massa vamos chamar de m, vezes a aceleração em relação à variável x1, é igual a menos k do quê? Como é que é a lei de Hooke? É kx, certo? Mas, por exemplo, o que importa é a deformação em relação à distância d, né? D não é a distância de equilíbrio? Então, se eu realmente desloco de x1, ou seja, comprimindo a molécula nessa direção, ó, esse átomo move de x1 para cá, se esse andar x2 para lá, quanto foi realmente a compressão ou distensão da mola? x1 menos x2. Certo? Se os dois andam x1 igual a x2, tudo bem, não comprimiu nem distendeu. Agora, x1 e x2 podem ser diferentes. E agora a segunda equação é mx2, dois pontos, é igual a menos k
x2 menos x1. É a derivada primeira e aqui é a derivada segunda em relação ao tempo. Em relação ao tempo. Então, agora eu vou dividir pela massa dos dois lados e escrever essa equação diferencial. Então, eu tenho duas equações diferenciais acopladas do movimento dos dois átomos. Essa equação está acoplada, ela é difícil de resolver. Ela não é uma equação que você consiga bater o olho e saber como é que é a solução. Para isso, a gente tem que diagonalizar esse sistema de equações. A gente tem que escrever numa base mais apropriada. Que base a gente pode fazer isso? Bom, x1 menos x2, isso aqui já está me dando uma dica de como é que vai ter que ser a forma da variável que eu vou usar. Você vê que o que está aparecendo é a diferença entre x1 e x2, certo? Então, eu vou definir duas variáveis. Vou definir a variável y, que eu vou chamar de x1 menos x2. E a variável sobre raiz de 2. E a variável z, que eu vou chamar de x1 mais x2 sobre raiz de 2. Tá? E agora eu vou reescrever as minhas equações usando essas variáveis. Ou seja, se eu somar essas duas equações, eu vou encontrar que x1 é igual a y mais z sobre raiz de 2. E se eu subtrair essa dessa daqui, eu vou encontrar que x2 é igual a z menos y sobre raiz de 2. Bom, então agora que eu já defini as variáveis dessa forma, deixa eu substituir elas aqui. Na hora que você substituir essas variáveis, x1 menos x2, o que vai aparecer? Vou encontrar y, 2 pontos, mais z, 2 pontos, sobre raiz de 2, é igual a menos k sobre m, x1 menos y, x1 menos x2. Mas x1 menos x2, o que é? É raiz de 2y. Certo? Se eu agora chegar e escrever essa daqui de baixo, o que eu vou encontrar? y, 2 pontos, z, 2 pontos, menos y, 2 pontos, sobre raiz de 2, é igual a menos k sobre m, raiz de 2, y. Mas olha que aqui, olha, é x2 menos x1. Então, é menos y. Parece com um sinal de mais. Tudo bem? Também x1 mais x2. Você não podia usar... Você podia usar z também, não podia usar? Não, porque, olha, é sempre x2 menos x1 e aqui é x1 menos x2. É sempre a variável diferença que aparece ligando as duas equações. Então, agora eu vou multiplicar pelo raiz de 2, aparece um 2 aqui, ó. Multiplico pelo raiz de 2, aparece um 2 aqui. Tá bom? Bom, mas agora, o que eu vejo? Eu vejo que se eu posso agora, por exemplo, somar as duas equações. Se eu somo as duas equações, por exemplo, o que acontece? Esse z com esse z dá 2z, 2 pontos, certo? É igual a menos km mais km, 0. Então, a primeira equação que eu encontro é z, 2 pontos igual a 0. Agora eu posso subtrair as duas equações. Essa equação menos essa equação. Fica y, 2 pontos, 2 vezes y, 2 pontos, é igual a essa menos essa. Menos 4k sobre m, y. Então, eu divido por 2, nós encontramos y, 2 pontos, é menos 2k sobre m, y. Isso daqui, o que é isso? Essa aqui não é a equação do oscilador harmônico que a gente tinha encontrado? Então, e o que seria essa daqui? Essa daqui,
não é a derivada segunda de z igual a zero, o que seria isso? Não, pensa da seguinte forma. Olha só, o que são essas variáveis que eu defini? Uma é a soma e outra é a diferença. Se eu tivesse definido, em vez de raiz de 2, se eu tivesse definido como 2 aqui, ó, eu podia ter definido dessa maneira. O que seria esse ponto aqui no meio do caminho? Raiz de 2 não, esse ponto aqui. Se eu tivesse definido como 2, o que seria esse ponto? x1 mais x2 sobre 2? O ponto médio, né? Então, um dos pontos, na realidade, o que a variável z significa, é o centro de massa. Ele está dizendo aqui, o centro de massa da minha molécula funciona como uma partícula livre. Uma partícula. Então, ele tem aceleração igual a zero. E isso que essa equação está falando para mim. O centro de massa, então, anda como se fosse uma partícula livre. Agora, essa equação está dizendo que a posição relativa das duas moléculas, dos dois átomos, se comporta como uma equação do oscilador harmônico que a gente descreveu. Tá? Então, agora a gente vai resolver essa equação. Y, dois pontos, é igual a menos ômega zero ao quadrado, ômega ao quadrado, y. Tá? Então, o que é essa equação? Y é igual a uma função que derivada duas vezes dela mesma, vezes um número ao quadrado. Qual função faria isso? Cosseno, seno, né? A, certo? Cosseno ou seno de ômega t mais φ, onde φ é uma constante. Tem que ser, eu preciso de duas constantes, que essa é uma função de segunda, uma equação de segunda ordem. Tudo bem? Bom, então essa aqui é a solução do quê? Do oscilador harmônico, do movimento relativo dos dois caras. Então, o problema dessa molécula diatômica foi quebrado em dois problemas. O problema do centro de massa e agora o problema do movimento relativo das duas. Se eu quisesse agora escrever, então, a equação de energia para o centro para o movimento relativo, para o movimento de vibração das duas moléculas, dos dois átomos, como é que eu escreveria? A energia, nesse caso, seria o quê? É 1 meio de kxy quadrado, né? Mas agora a gente vai escrever de uma outra forma. Primeira coisa, tem a parte da energia cinética, que seria py sobre 2m, mais um termo da energia potencial elástica, 1 meio de ky quadrado. Tá? Bom, só que agora eu vou reescrever. Então, esse aqui é o P quadrado, né? O P clássico ao quadrado. É o momento ao quadrado sobre 2m. Essa é a energia clássica. Agora, como daqui eu vou criar o meu problema quântico? Porque o que está acontecendo? Isso aqui, então, eu tratei como uma molécula clássica, como duas bolinhas que estão se aproximando uma da outra. Mas agora eu quero passar para o problema quântico. Como é que a gente fazia isso? Isso, promovendo a nossa função energia para o operador hamiltoniano. Então, o que nós vamos fazer agora é definir, usando o processo de quantização canônica, a quantização desse hamiltoniano, dessa energia. Então, a gente vai ter o hamiltoniano, vai ser igual a P quadrado sobre 2m, tá? Mais ky quadrado sobre 2. Onde isso aqui é resolver, esse aqui é o P da variável y. Existe uma relação de incerteza entre esse P e esse y. Tá bom? Ok. Então, o problema que eu tenho é esse. Eu comecei com um problema clássico, agora eu criei um problema quântico, uma hamiltoniana quântica. Agora que eu tenho a hamiltoniana quântica, o que seria resolver o problema quântico? O que era o problema? Eu quero achar as funções de onda, né, que satisfazem a equação de Schrödinger. Por quê?
elas resolvem de maneira mais simples a evolução temporal. Então, o meu objetivo é descobrir quais são as funções de onda que descrevem os modos de vibração dessa molécula. Tá? Então, agora eu tenho essa hamiltoniana e eu quero encontrar a equação de Schrödinger. Resolver a equação de Schrödinger. A equação completa é essa aqui, é IH cortado ddt de psi de yt é igual a H de psi yt. Agora, o que eu preciso? Eu preciso resolver a equação completa ou não? Essa hamiltoniana, ela só depende do quê? Do momento e da posição, ou da distância relativa, não é? Então, ela não depende do tempo. Então, o que eu posso transformar a minha equação de Schrödinger dependente do tempo? Eu posso reduzir o meu problema em duas partes, fazendo a separação de variáveis. Então, eu posso escrever y de psi de yt como sendo uma função só do tempo vezes uma função só de y. E aí eu tenho que φ de t é igual a exponencial de menos i, a energia é n sobre h cortado t. A função psi n resolve de y, resolve a equação de Schrödinger independente do tempo, yn de psi. Então, o que eu quero agora é encontrar as autofunções do hamiltoniano, porque a partir delas eu consigo escrever a evolução temporal para as autofunções do hamiltoniano e com essas eu consigo construir qualquer combinação linear, qualquer condição, sobreposição de modos de vibracionais da molécula. Tá bom? Bom, então a equação que eu quero resolver é essa daqui. A equação de Schrödinger, independente do tempo. Ok. Então, o que eu vou fazer agora é escrever a equação de Schrödinger. Então, H psi igual a E psi. Essa é a equação que eu quero resolver. E eu tenho, então, que era P quadrado sobre 2M, mas P é o nosso operador P, escrito em P de Y, em relação à variável Y. Tá? O que seria, então, o hamiltoniano? Como é que eu escrevo P? É menos IH cortado dd. Não, mas esse é o P relativo à variável Y. Derivado em relação a Y. Então, é menos... O P está sendo escrito como menos IH cortado ddy. E o operador Y é multiplicar por Y. Certo? Essas são as correspondências que a gente está usando. Vocês lembram que agora, inclusive, eu posso definir uma relação de comutação? Não existe uma relação de incerteza entre esse P e esse Y? E eu defini para vocês em algum momento que quando você tem essas relações de incerteza, quando você não consegue medir as duas variáveis ao mesmo tempo, o comutador das duas variáveis não é igual a zero. O comutador de Y com esse P daqui, ó, é IH cortado. Isso quer dizer que é YP menos PY é igual a IH cortado. Provavelmente vocês não lembram disso, mas isso a gente fez. Então vamos ver por que isso acontece. O que significa o comutador? O comutador significa assim, olha, pegue Y, P, aplique numa função de onda, e agora você vai fazer o contrário. Subtraia de P, Y, aplicado na mesma função de onda. Quanto dá essa quantidade? Bom, vai dar IH cortado. Vou mostrar, a gente vai calcular explicitamente e mostrar que vai dar IH cortado agora. O que era o P? P eu defini como menos IH cortado ddy. Então, o que é esse cara daqui? Ó? Multiplicar por Y. Agora, P é o quê? É menos IH cortado ddy. Então, eu vou botar o menos I, que é um número aqui na frente, dy psi. Então, ó, derive em relação a y, a psi, e depois multiplique por y. É isso que está escrito aqui em cima. Agora, vamos ver o que está escrito desse lado daqui. Ó. Menos
P é menos IH cortado. Menos IH cortado DDY. Só que agora, o que eu faço? Eu primeiro multiplico por Y, a psi, e depois eu faço a derivada. Então, quando você fizer isso, o que vai acontecer aqui? Ó? Menos IH cortado Y, d psi dy. Só que do lado de cá, você tem que aplicar a regra da cadeia, a regra do produto. Então, o que acontece? Derivada em relação a y de y, quanto dá? Dá 1, né? Vai dar 1 vezes psi. Então, o que a gente vai encontrar? Vai ficar menos y, menos IH cortado com esse mais I, dá mais IH cortado. Derivada de y em relação a y dá 1. Então, fica psi. Mais agora o quê? IH cortado, mantém o y e deriva em relação a y. dy psi. Então, esse cara corta com esse e a gente encontrou IH cortado psi. Ou seja, foi isso que eu escrevi aqui em cima. Ó. Se eu faço yp menos py, eu acho IH cortado. Entendeu? Você tem que entender, você tem que prestar atenção que o que a gente está fazendo é que a gente está aplicando esses operadores em funções. Lembra? Um operador é uma coisa que leva uma função em outra função. E eu estou dizendo que a ordem como eu faço os operadores importa. Isso quer dizer que os dois têm uma relação de incerteza entre eles. Você não consegue medir os dois simultaneamente. Bom. Ok. Então, agora, eu tenho a P e Y e vamos escrever a nossa equação de Schrödinger. A nossa equação de Schrödinger, então, é o quê? P2 sobre 2m mais KY2 sobre 2 psi. Psi é igual a epsi. Isso que eu tenho que resolver. Isso aqui vai dar menos h cortado ao quadrado sobre 2m psi mais KY2 sobre 2 psi igual a epsi. Essa é a equação que você tem que resolver. E existe uma maneira de você resolver. Uma maneira que a maior parte de vocês não está acostumados a resolver. Por quê? Vocês não aprenderam, mas é uma forma sistemática. Primeiro você descobre qual seria a solução da equação se y fosse para infinito. Depois você descobre a solução da equação quando y tende a zero. Depois aí você vê as formas assintóticas, como elas se comportam longe. Aí depois que você faz isso, você chuta que existe uma série, existe um conjunto de funções polinomiais que vão ter que obedecer, que você chuta. E você descobre as regras para que essa série seja a solução do seu problema. Então, esse é o método sistemático de resolver uma equação diferencial desse tipo. Diga. Essa parte, como você pulou para ela? Não, então, isso aqui foi só um parênteses. Eu queria lembrar vocês disso daqui. Agora, eu estou dizendo como é que vamos resolver a equação de Schrödinger, que é essa equação daqui. Tá? Então, eu escrevi a equação e disse que a gente tem que resolver isso daqui. Existe uma maneira sistemática, força bruta, de você resolver essa equação. A solução dela é um conjunto de funções especiais. Funções especiais são funções que são soluções de equações diferenciais determinadas, que têm um significado. Nesse caso aqui, são os polinômios de Hermite. Tá? Só que, em vez de a gente resolver força bruta, nós vamos aprender uma outra maneira de resolver esse problema, que foi inventada pelo Dirac na década de 30, tá? Que acaba ligando esse problema e as equações diferenciais com outro ramo da matemática, que se chama álgebras de Lie. E álgebras de Lie e grupos de Lie são ligados ao estudo de grupos de simetria. Então, o grupo de simetria contínua. Quando você tem um objeto que está girando, que ele tem uma simetria de rotação, pega uma esfera perfeita, ela está girando, o problema ali tem uma simetria
esférica, uma simetria de rotação em todos os eixos, em torno de todos os eixos. Tá? O problema que tem, a equação diferencial que aparece nesse caso, por exemplo, é a equação de Laplace, em coordenadas esféricas. A solução das equações de Laplace, da equação de Laplace em coordenadas esféricas, a parte angular dela, da equação de Laplace, são os harmônicos esféricos, que são os orbitais que você está acostumado. É o círculo para o S, o charutinho para o orbital P. Todos esses são soluções de uma equação diferencial bem definida. Mas esse problema tem uma simetria de rotação. E essa simetria de rotação é discutida e entendida em matemática dentro desse ramo, dessa área chamada grupos de Lie. O álgebras de Lie é como você gera o seu grupo de Lie, as simetrias, a partir de elementos menores, uma álgebra de objetos especiais. Então, aqui é o primeiro passo para a gente entrar nesse ramo da matemática. Tá? Mas, além disso, ele vai ter um significado físico para a gente, não vai ser só matemática, que vocês vão ver no final da aula, qual é o significado físico. Bom, mas esse problema aqui, ele parece difícil. E ele como equação diferencial, ele é difícil, porque você tem esse y² aqui. Tá? Então, a gente tem que tentar resolver esse problema de uma outra forma. Pronto, para isso, a gente vai fazer algumas coisas com o nosso problema. Vou voltar para essa forma inicial aqui. Ó. Então, é isso aqui que a gente quer resolver. Poderíamos resolver força bruta. As soluções são conhecidas. Quando Schrödinger resolveu esse problema em 1927, foi usando força bruta. Mas, mais tarde, o Dirac mostrou, olha, tem uma maneira mais elegante de você resolver, mais bonita. Então, vamos voltar para o nosso problema. P² sobre 2m mais ky² sobre 2. É isso aqui que eu quero, psi, né? É igual a psi. Então, o que eu vou fazer agora, a primeira coisa é encontrar um conjunto de variáveis um pouquinho melhor. Vocês lembram o seguinte, quando a gente estava trabalhando com fótons, trabalhando com efeito fotoelétrico, a energia a gente escrevia como H cortado ômega. Lembra? Então, vamos tentar fazer uma analogia e tentar escrever a energia como H cortado ômega. A outra coisa é que P tem dimensão de momento, M é massa, K é a constante da mola, todos esses têm dimensões. Então, a gente vai tentar isolar todas as coisas que têm dimensão de energia e escrever o resto em formas adimensionais. Então, esse é o primeiro passo. Então, ok. Então, vamos lembrar que o K da mola, K sobre M, é igual a ômega ao quadrado. Tá? Então, eu posso substituir o K aqui como sendo ômega² vezes M. Então, eu fico com P² sobre 2M mais M ômega² sobre 2 y² psi igual a epsi. Agora de novo eu quero tentar escrever isso aqui em termos de energia, né? Então eu vou chutar o seguinte, olha, eu vou multiplicar por H cortado ômega e vou dividir por H cortado ômega. Eu não fiz nada. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu vou... Aqui, olha, tem unidade 1. Mas no instante em que eu multipliquei esse H cortado ômega aqui para dentro, essas duas quantidades, esses dois prefatores, vão ficar adimensionais. Porque H cortado ômega tem dimensão de energia, lembra? A hamiltoniana é energia. Então, toda a dimensão vai ficar em H cortado ômega aqui. Não vou precisar nem fazer a análise dimensional, mas você pode fazer a análise dimensional que vai dar certo. Então, a minha hamiltoniana vai ficar escrita assim, ó, H cortado ômega. Agora eu vou pegar esse cara e passar aqui para dentro. P² sobre 2m H cortado ômega, mais, agora aqui, ó, H cortado ômega. E o ômega² corta. Fica m ômega sobre 2 H cortado y² psi é igual a epsi. Pronto. Então, agora eu tenho uma coisa que tem dimensão de energia. Agora, isso aqui está adimensional e isso aqui também está adimensional. Bom,
Agora, o processo que eu vou querer fazer é o seguinte. Em vez de tentar resolver essa equação, que é uma equação de segunda ordem, né? Por que é uma equação de segunda ordem? Lembra que isso aqui é p quadrado? P quadrado, então, é a derivada segunda em relação a y. Eu vou tentar tentar fatorar esse problema e escrever ele de uma maneira melhor. Uma maneira em que eu apareça apenas como uma equação de primeira ordem. Então, o p estava ao quadrado aqui. O y está ao quadrado aqui. Então, essas duas variáveis aqui estão ao quadrado, dá uma vontade de você escrever como o produto de dois monômios. Né? Fazer p mais y vezes outra coisa, p menos y, por exemplo. Se eu conseguisse fazer isso, tá? eu ia fatorar esse problema em dois problemas diferentes. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Então, eu vou definir... Vamos pensar que se eu tivesse o seguinte, A vezes P mais alfa vezes P mais beta vezes Y, e agora eu vou multiplicar, tem que dar um número real, né? Isso aqui dá um número real. Vou multiplicar pelo conjugado alfa vezes P mais o conjugado beta conjugado vezes Y. Se eu fizesse esse produto, eu encontrava módulo de alfa ao quadrado, P quadrado, mais módulo de beta ao quadrado, y quadrado, e agora os termos cruzados. Alfa, beta conjugado, py, mais beta, alfa conjugado, yp. Então, agora eu já sei o que tem que ser o meu alfa. Olha, o meu alfa, ó, o módulo de alfa ao quadrado tem que ser isso daqui, ó, 1 sobre 2mh cortado ômega. O meu beta, módulo de beta ao quadrado, tinha que ser o quê? M ômega sobre 2h cortado. Tá? Então, eu sei o que tem que ser o alfa e tem que ser o que tem o beta. Só que ainda sobra esse pedaço aqui, não é? Que eu ainda não consegui resolver, ainda descobrir o que ele é. Bom, deixa eu guardar esse pedaço, isso aqui, porque vocês vão precisar lembrar disso daqui. Mas eu então tenho que o meu hamiltoniano ficou h cortado ômega, vezes esse objeto aqui e esse daqui. Deixa eu chamar esse objeto aqui de A adaga. Adaga é uma cruzinha. E esse objeto eu vou chamar de A. Se isso aqui fossem matrizes, ou se eu usasse eu estivesse usando a linguagem de álgebra linear, o adaga significa pegar a matriz, tirar o transposto da matriz e aí depois o conjugado de cada elemento. Mas isso aqui eu não estou fazendo com a representação de álgebra linear, só como função de onda, só em termos de função de onda. Mas é isso que isso significa. Tá? Então eu fiquei com esse fulano vezes esse fulano daqui. E aí nós encontramos o quê? Módulo de alfa... deixa eu... Antes de eu continuar escrevendo. Aqui embaixo. Então eu tenho módulo de alfa ao quadrado, p quadrado, mais módulo de beta ao quadrado, y quadrado, mais os termos aqui, ó. Alfa, beta conjugado. O que é alfa vezes beta? Então, alfa é esse número que está aqui. Por exemplo, eu podia então chutar, por exemplo, que alfa era 1 sobre raiz quadrada de 2mh cortado ômega. Podia ter chutado que beta é raiz quadrada de m ômega sobre 2h cortado. Se eu fizesse isso, o que ia acontecer quando eu fizesse alfa vezes beta? Iria ficar o 2, o h cortado, mas o m ômega iam cortar. Ia ficar assim, ó, 1 sobre 2h cortado, certo? Mas esse m ômega corta com esse m ômega que está aqui. Py mais px. Py mais yp. Tá? Que é esse cara que está aqui embaixo.
Não, eu estou chutando para dizer que não vai poder ser... Eu estou chutando porque eu sei que tem que ser dessa forma. O módulo quadrado de alfa tem que dar isso. O módulo quadrado de beta tem que dar isso, porque esses são os coeficientes que estão aqui na frente do p quadrado e do y quadrado. Agora, eu estou chutando que são números reais nesse instante. E eu vou mostrar que não dá certo. Porque na hora que eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu consegui escrever a minha hamiltoniana? Eu não consegui escrever. Ó. Aqui apareceu exatamente o que a gente precisava, que era 2mh cortado ao quadrado, 1 sobre 2mh cortado ômega. Aqui apareceu o que a gente precisa, m ômega sobre 2h cortado. M ômega sobre 2h cortado. Só que esse pedaço não sumiu. Então eu não escrevi a minha hamiltoniana, porque sobrou um cara extra aqui. Mas agora eu olho para esse fulano aqui, ó. Na hora que eu olho para esse fulano, eu vejo que, olha só que interessante. Se eu tivesse o comutador dos dois, se eu tivesse o comutador de y com p, em vez da soma, isso aqui é chamado do anticomutador, eu poderia transformar isso aqui num número, IH cortado. Então, o que eu vou fazer é que eu vou voltar aqui atrás e vou mudar a definição. Em vez de eu escolher alfa como sendo isso daqui, eu vou escolher alfa como sendo I, esse número. Deixa eu ver se eu não errei o sinal, rapidinho. Menos I. Eu chamei isso aí de adag, então é menos I. Tá? Quando você tirar o módulo, vai dar exatamente o mesmo número que a gente precisava. Só que agora, quando você fizer o produto, a parte cruzada, os produtos vão dar diferentes. O que vai acontecer? Esse fulano é alfa vezes beta estrela. Tá? Então, beta é um número, continua um número real. Só que alfa vezes beta estrela dá menos I, aquele número que a gente tinha. É PY, aparece aqui, ó. Menos I aqui, ó. Agora, quando eu fizer o conjugado, alfa conjugado vezes beta, vai ficar mais I vezes o número que a gente quer. Então, aqui vai aparecer mais I. YP. Então, agora eu posso botar esses fulanos em evidência, o I em evidência, e aí isso aqui ficou todo mundo escrito como sendo 1 sobre 2mh cortado ômega, p quadrado mais m ômega sobre 2h cortado, y quadrado. Só que agora isso aqui ficou escrito como sendo mais I sobre 2h cortado, o comutador de y com p. Tá? Olha aqui então. Tá vendo? Aqui, ó. Y, p menos py. E essa era a definição do comutador. Agora, quanto dá o comutador? IH cortado. Então, agora, isso daqui pode ser substituído por IH cortado. Tá? E aí, o que aconteceu? O que aconteceu é que nós reescrevemos todo esse processo, toda essa coisa, como sendo a hamiltoniana que a gente tinha, H, mais agora, IH cortado, o H cortado cancela com esse cara daqui. E o I fica menos 1. Menos 1 meio. Teve uma coisa que eu esqueci de falar, né? Porque, na verdade, essa aqui não era a nossa hamiltoniana. Nossa hamiltoniana era isso daqui vezes H cortado ômega. Então, na verdade, aqui é 1 meio de H cortado ômega. Tá? Lembra que a nossa hamiltoniana está aqui, ó. H cortado ômega vezes essa coisa. Então, na verdade, tinha um H cortado faltando. Tem um H cortado faltando aqui. Então, e isso aqui fica sendo igual, agora, ficou escrito como o quê? H cortado ômega A, adaga, vezes A. Agora eu vou jogar o número para o outro lado. Ó. H, então, foi escrito de uma outra maneira. H cortado, ômega, A adaga A,
mais 1/2. Então, agora, a minha hamiltoniana foi escrita de uma outra maneira. Para a gente lembrar, né, para a gente guardar, o nosso A adaga é esse objeto aqui, ó, fica sendo o quê? Menos I sobre raiz de 2mh cortado ômega vezes P mais raiz de m ômega sobre 2h cortado y. E o nosso A é IP sobre raiz de 2mh cortado ômega mais raiz de m ômega sobre 2h cortado y. Bom, e agora? Agora eu tenho que tentar entender o que são esses dois objetos, porque eu meio que fatorei. Eles são eles são conjugados, porque aqui eu estou escrevendo como funções. Na verdade, se eu tentasse representar como matrizes, seria aquilo que eu falei. O adaga, que é uma cruzinha aqui em cima, ele é a transposta e a conjugada de cada elemento. Tá? Então, mas agora eu tenho que tentar entender o que são esses objetos, A e a adaga. A primeira pergunta que eu posso fazer é se eles comutam ou se eles não comutam. Aqui eu não sabia se tinha uma relação de incerteza ou uma relação entre os dois quando fiz isso daqui, quando fiz o comutador. Então eu vou tentar responder a seguinte pergunta: quanto é o comutador de A com a adaga? Essa é a primeira pergunta. Ou seja, vou explorar o que significam esses objetos. Então, o que eu tenho? Eu tenho a adaga, e isso é o quê? É essa função vezes essa função. Tá? Esse objeto, né, esse operador vezes esse operador. Eu vou fazer diferente. Vou escrever da seguinte forma. Vou escrever como sendo o nosso alfa P, alfa conjugado P, mais beta conjugado Y. E aqui é o comutador de alfa P mais beta Y. Tá? Isso aqui que eu estou querendo calcular. Ou seja, existe uma propriedade agora que você pode provar, que é a seguinte, que o comutador de A mais B, C mais D, isso é igual ao comutador de A com C mais o comutador de A com D mais o comutador de B com C mais o comutador de B com D. É só você substituir. Não precisa ser com esses operadores. Isso é uma propriedade dessa operação, do colchete. Ela é como se fosse distributiva entre todos os elementos ali dentro. Então, o que eu tenho agora é o seguinte, olha, eu vou fazer o comutador de P com P. Quanto daria isso? Existe uma relação de incerteza? Eu posso medir P em dois P's diferentes? Ou não? Posso. Então, o que acontece? Qual é o comutador de P com P? 0. E de Y com Y? 0. Então, eu só preciso me preocupar com os termos cruzados. Então, eu tenho que fazer o comutador, ó, alfa estrela beta Y, PY, mais beta estrela alfa YP. Certo? Bom, mas o comutador de Y com P eu sei quanto é IH cortado. Agora, quanto é o comutador de P com Y? O comutador não é definido, ó, pegue o primeiro, multiplique pelo segundo, menos o segundo vezes o primeiro, e isso a gente falou que é IH cortado. Agora, o comutador de PY menos YP não seria multiplicar por menos? Se eu multiplicar por menos, eu não acho IH cortado, o que tinha em cima. Se eu multiplicar, então, por menos de novo, ó, é menos IH cortado. Então, esse cara aqui dá IH cortado,
esse dá menos IH cortado. Então fica menos IH cortado, alfa estrela beta, mais IH cortado, beta estrela alfa. E o que é isso aqui? Quanto é alfa estrela vezes beta? Alfa estrela vezes beta. Então, o H cortado vai ficar 1 sobre 2H cortado. Agora, o M ômega cancela com o M ômega. Então, vai ficar menos I sobre H cortado sobre 2H cortado. Certo? Vezes o comutador, né? Menos IH cortado. Vezes esse menos I que está aqui, ó. Isso. Alfa estrela é esse daqui, é IH cortado, vezes esse comutador que é menos I. Deixa eu ver se eu não fiz errado, rapidinho. Então é menos IH cortado, que é esse comutador, vezes esse cara que está aqui, ó. É I vezes esse fulano aqui. I vezes esse fulano, que vai dar 2H cortado. Sobre 2H cortado. Agora, o do outro lado vai ficar mais IH cortado de alfa vezes beta. Vai ficar menos I sobre 2H cortado. I vezes menos I dá 1. I com menos I dá 1. Então vai ficar H, e o H cortado corta com H cortado, fica 1 meio mais 1 meio. Então, quanto deu esse comutador? 1. Deu 1. Deu 1. Bom, mas é ver o que está consistente. Eu não tinha feito para esses objetos serem adimensionais. Então, olha, eu fiz o comutador de 2 caras adimensionais e deixei um número, que era o que tinha que dar. Beleza. Agora eu vou fazer um outro comutador. Quando eu escrevi esse hamiltoniano, apareceu o produto de A adaga vezes A. Tá? Então agora eu vou me perguntar qual é o comutador de A adaga A com A. Quanto dá essa operação? Bom, essa operação deu o seguinte, ó. Se eu fizer A adaga A vezes A menos A adaga A, foi isso que eu fiz, ó. O primeiro cara que estava aqui vezes o segundo, agora o segundo vezes o primeiro cara. Tudo bem? Só que agora eu já tenho uma coisa que eu aprendi aqui em cima. Eu aprendi que A adaga menos A adaga A é igual a 1. Então, o que eu posso fazer? Olha só, se eu mudar a ordem desses dois, eu não obtenho exatamente esse termo. Então, o que eu vou fazer é exatamente isso. Eu vou pegar, olha, A adaga A, eu não posso mudar a ordem, eu tenho que usar a relação de comutação. Ó. Eu vou escrever que A adaga menos 1 é igual a adaga A. Então, agora eu vou substituir isso daqui por isso. E aí, esse comutador vai ser escrito como A adaga menos 1 vezes A menos A adaga A. Agora, aqui eu posso fazer a linha distributiva. Então, vai ficar A adaga A menos A adaga A. E aí esses dois cancelam e a gente encontrou que o comutador de A adaga A com A é igual a menos A. Você pode fazer a mesma brincadeira para o A adaga. E o comutador de A adaga A com A adaga é mais A. Você vê que agora isso aqui não deu um número, deu um operador. Só que essas equações são extremamente importantes. Elas em álgebra linear, elas são chamadas de equações de álgebra linear, não, álgebra de Lie são as estruturas de grupo. Vão dar estruturas de álgebra do grupo, de Lie e da álgebra de Lie. Por que elas são importantes? Porque agora, imagine o seguinte. Imagina que eu pegue
a minha equação de Schrödinger. A minha equação de Schrödinger está escrita dessa maneira, certo? H é igual a H cortado ômega A da HA mais 1/2. Vamos imaginar que eu tenho uma solução. Eu não achei a solução ainda. Eu não sei qual é a função de onda. Mas vamos imaginar que eu tenho uma solução. Vamos imaginar que eu pegue qualquer uma. Eu vou pegar H psi é igual a E psi. Vamos supor que eu saiba que psi é uma solução. O que agora eu vou fazer é o seguinte. O que seria, como está todo mundo escrito em termos de A e A da H, o que seria a função A aplicado a psi? Isso aqui é um operador aplicado a uma função, me dá uma outra função. Tudo bem? Vou chamar essa função de função eta, por exemplo. Então, é uma função aplicada num operador, dá uma outra função. Não é isso que os operadores fazem? O que ela seria aqui em cima? A minha pergunta é, H eta, o que será isso? Será que eta também é uma solução da equação de Schrödinger ou não? Então, eu vou substituir o que significa, o que é o eta que eu chutei. H, A, psi. E agora eu vou tentar escrever o que é isso daqui. Então, HA psi, agora eu vou escrever como H cortado, ômega, A da HA, mais 1/2 de A psi. E agora eu aplico aqui dentro. H cortado, ômega, A da HA, A psi, mais H cortado, ômega sobre 2, A psi. Né? Bom, agora eu vou usar a minha relação de comutação. Por que eu vou fazer isso? Está vendo aqui o seguinte, que o que eu gostaria é de encontrar uma maneira de reescrever esse fulano em termos daquilo que eu conheço, que é essa expressão. Essa expressão que é o quê? Essa expressão que é H cortado, ômega, A da HA mais 1/2, psi é igual a E psi. Ok. Então, o que eu vou reescrever? Usando a relação de comutação que eu aprendi agora há pouco. Eu aprendi que A da HA comutando com A é menos A. Então, A da HA comutando com A igual a menos A. Então, quando eu fizer A da HA, A, menos A da HA, eu achei... Isso é menos A. Isso é exatamente o que está escrito aqui. Então, eu vou reescrever. Ó. A da HA é igual a A da HA menos A. E agora eu vou jogar aqui em cima. Então, a minha hamiltoniana, H eta, que foi onde eu comecei, agora está escrita da seguinte forma. Ó, H cortado, ômega, esse fulano, A da HA, certo? Menos A, foi esse pedaço que foi substituído aqui, aplicado a psi, é igual mais H cortado, ômega sobre 2, A psi. Joia? O que agora é isso daqui? Ó? Fica H cortado, ômega, A. Só que agora o que eu tenho aqui? Ó? A da HA mais... Deixa eu botar o H cortado ômega aqui. H cortado ômega A da HA mais H cortado ômega sobre 2 aplicado a psi
menos H cortado ômega A psi. Ou seja, o que eu fiz? Eu peguei esse fulano e juntei com esse pedaço. E esse ficou do lado de fora. O que é isso daqui? Essa ação aqui, ó. É psi. Então, esse pedaço é uma coisa que eu conheço. É um número vezes a função psi. Então, esse pedaço aqui, ó, foi escrito como A é psi. Menos H cortado ômega eta. Né? A psi é eta. Só que é um número, eu posso botar do lado de cá. Ó. E a psi é o quê? É eta de novo. Então, isso aqui é escrito como eta. Ou seja, qual foi o resultado de toda essa ginástica? O resultado dessa ginástica foi que H eta é igual a E menos H cortado ômega eta. Ou seja, se psi era uma função de onda que tinha energia E, eta, que foi construída a partir da psi desse jeito, também é uma autofunção do hamiltoniano, só que tem uma energia diferente, que foi diminuiu de H cortado ômega. Então, se eu souber quem é psi, eu consigo construir quem é a eta. E a energia vai ficando cada vez menor. Então, eu começo, sei lá, com uma determinada energia, eu aplico aquele operador A e eu construo uma outra função de onda que tem uma energia que é a que eu tinha antes, menos H cortado ômega. Agora eu aplico de novo o A, eu vou construindo uma outra função de onda que tem uma energia menor ainda, a inicial, menos 2H cortado ômega. Eu aplico uma terceira vez, eu consigo construir uma terceira função de onda com energia cada vez com energia menor ainda. Então, se eu souber uma, eu consigo construir uma família enorme delas a partir desse operador A. Mas as energias vão ficando cada vez menores. Então, agora eu tenho que me perguntar a seguinte coisa. Existe um limite para essas energias ou qualquer energia pode ser usada? Então, para isso, a gente volta para a nossa equação de Schrödinger inicial. A nossa equação era escrita da seguinte forma, era P quadrado sobre 2m mais ky quadrado sobre 2. Então, vamos supor que eu tenho uma solução que tem energia E. Então, H psi é igual a E psi. E eu vou calcular a energia média em função da energia de psi. É psi, H psi. Tá? Lembra como a gente calculou o valor médio, a energia média? Bom, se eu jogo isso aqui em cima, o que eu vou encontrar? 1 sobre 2m, psi, p quadrado, psi, mais k sobre 2, psi, y quadrado, psi. Agora, eu posso definir uma função de onda diferente. Vamos supor que eu defina aqui psi barra é p psi. E psi tilde é y psi. Essas funções são funções diferentes das funções originais, só que elas não necessariamente estão normalizadas. Mas o problema é o seguinte, ó. Isso daqui é a energia E. A energia E, então agora, está escrita como o quê? Como 1 sobre 2m de psi barra mais k sobre 2 psi tilde. Mas se essas aqui são funções de ondas, isso daqui não é uma coisa que dá um número positivo, e esse daqui também não é uma outra função de onda dar um número positivo, elas não estão normalizadas, então não precisam dar 1. Mas o importante é que isso aqui dá um número positivo e isso dá um número positivo. O que eu sei, então, sobre E? É um número positivo. Então, se eu começo agora com uma energia E positiva,
e eu vou agora abaixando, criando outras funções de onda com energia negativa, ela não pode ficar negativa. Tem uma hora que tem que morrer. Essa série, esse conjunto de funções tem que morrer. Então, o que eu vou ter que pedir? Eu vou pedir que vai existir uma função que quando eu aplicar essa função, vou chamar essa função de psi0, quando eu aplicar o operador A ao psi0, eu não sou levado em outra função, eu sou levado no número zero. Então, eu vou pedir que essa minha função de onda seja a função com a menor energia possível, a função de onda do estado fundamental, e que ela seja aniquilada ou destruída pelo operador A. Então, o que era o operador A mesmo? Era o quê? Era IP, não era isso? Dá as constantes para mim, que o tablet morreu ali. IP, raiz de 2m h cortado ômega, mais... Certo? Isso aqui era o que era o A. Quando eu aplicar isso na função psi0, eu quero que isso dê zero. Então, agora eu resolvi o meu problema. Começou com aquela equação diferencial que davam os polinômios de Hermite. Agora, eu transformei aquele problema num problema específico. Uma equação diferencial mais simples. Uma equação diferencial onde só aparece P e não P quadrado. Então, é uma equação de primeira ordem. Mas ela é uma equação para o estado fundamental exclusivamente. E agora, então, a gente escreve essa equação. Essa equação, então, ó, o P não era menos IH cortado ômega? Então, quando eu escrever a minha equação, ela vai ser menos H cortado, porque é menos I com o I, né? Mais H cortado, dy sobre raiz de 2m ômega, H cortado ômega, psi de zero, mais raiz de m ômega sobre 2h cortado y, psi de zero, tem que ser igual a zero. Agora eu vou mexer a equação um pouquinho. D dy de psi0 é igual, ó, vou passar para o outro lado, menos o 2m h cortado ômega vai para o lado de lá, e aí o 2 corta com o 2, o h cortado corta com o h cortado, a gente fica com m ômega, y, o y, psi0 é igual a zero. Então, agora, eu preciso de uma função que, quando derivada, dê ela mesma vezes y e uma constante negativa. O que faria esse trabalho? A exponencial resolveria? Então, a exponencial de menos y. Quanto é a derivada da exponencial de menos y? Ddy. Quanto dá essa derivada? Menos EY. Mas aí tem um problema aqui, ó. Então, menos alfa y dá menos alfa e na menos alfa y. Então, isso aqui não resolve porque não tem esse y aqui. Então, o que eu posso fazer? Se eu chutasse isso daqui, ó. Qual seria a derivada dessa função aqui? Então, o alfa, menos alfa sobre 2 vezes a derivada do que está aqui em cima, que é 2y. Então, o 2 cancela com 2, fica menos alfa y e na menos alfa y sobre 2. Então, qual é a solução dessa equação diferencial? A gaussiana. A solução dessa equação, então, ó, psi0 seria uma constante exponencial de menos m ômega sobre 2y quadrado.
Ou seja, a função é uma função muito concentrada ali na origem, e ela cai rapidamente para infinito dos dois lados. Tá? Então, se eu fizesse um gráfico, né, da psi0 em função de y, veja que ela faz assim. Ó. Tá bom? Então, ela é uma função integrável, ela é uma função que cai rapidamente. Agora, qual é a energia dessa função? Essa é a função de menor energia. Qual é o valor da energia? Quanto é? Não. Você tem que botar na equação, né? Então, vamos resolver. Eu sei que H psi 0 tem que ser igual a quanto? H psi 0 não é H cortado ômega A da HA mais 1/2 de psi 0? Mas eu encontrei agora o quê? Que H psi 0, então seria H cortado ômega. Quanto seria psi 0 aplicado em A? 0. Então, psi 0 aplicado nesse A deu 0. Qual seria a resposta? Isso daqui. Ou seja, a energia da função psi0 não é 0. A energia da função psi0 é H cortado ômega sobre 2. Essa é a energia de ponto zero. Essa é a menor energia vibracional que existe. E a gente tem que lembrar o que acontece no nosso oscilador harmônico. Se o oscilador harmônico tivesse energia 0, o que eu saberia simultaneamente dele? O momento e a posição dele. Então, ele não tem energia 0, ele tem uma energia de ponto zero. Ele fica flutuando com esse valor, H cortado ômega sobre 2. Tinha uma questão da prova que era exatamente você encontrar a energia usando o princípio de incerteza. Energia mínima usando o princípio de incerteza. Então, essa é a energia de ponto zero. Agora, H cortado ao psi0, então, é a menor energia possível. E o que aconteceria agora para eu construir as energias seguintes e as funções de onda seguintes? Bom, a gente viu que se eu pegasse o operador A, eu ia construindo estados com energia menor. Se eu pegar, e agora eu construí o estado de menor energia. Agora, se eu pegar o operador A adaga, o que eu vou fazer? Lembra que o comutador de A adaga A com A deu menos A. E o comutador de A adaga A com A adaga deu mais A. Se você fizer a álgebra, o que você vai encontrar é que quando você fizer A adaga aplicado a psi, a psi0, você vai encontrar uma outra autofunção do hamiltoniano, psi1, que tem uma energia diferente. Uma energia que era a energia de psi0 mais H cortado ômega. Então, agora eu construí a função de onda com a menor energia possível e, a partir dela, eu vou construir as funções de onda seguintes com energias mais altas. Tá? Tem uma constante de normalização, mas eu não vou escrever a constante. Mas a ideia é assim, ó, se eu escrever aqui energia, a minha função de onda psi0 foi escrita teve aquela energia, H cortado ômega sobre 2. A próxima função de onda aparece aqui, ó, a psi1, vai ter H cortado ômega sobre 2 de energia, mais H cortado ômega. Se eu escrever agora a função de onda seguinte, psi2, ela vai ter H cortado ômega sobre 2, mais H cortado ômega, só que como eu tenho mais um A da H em relação a esse cara, aparece mais H cortado ômega.
Então eu vou construindo, a partir da função de energia mais baixa, eu estou construindo funções com energias mais altas. Não existe um limite superior, você pode ir até onde você quiser. O que a gente está dizendo, olha, os modos de vibração, existe um modo de vibração mínimo, mas agora você pode aumentar esse modo de vibração o quanto você queira. Tá? Agora, o interessante é que eles vão aparecendo como múltiplos inteiros. Tá vendo? Então, você tem H cortado ômega sobre 2, aí aqui você tem H cortado ômega sobre 2 mais 1, aqui H cortado ômega sobre 2 mais 2, e mais 2 H cortado ômega, e assim vai crescendo. Na verdade, eu podia ter escrito e definido que o operador A da HA, o operador A da HA é chamado de operador de número. Ele conta o número de vibrações que você tem, de vibrações quânticas que você tem. Então, o primeiro estado o estado fundamental tem nenhuma vibração, tem 0. O primeiro estado tem uma vibração. O segundo estado tem 2 vibrações, 3, 4, e assim vai sucessivamente. São os fônons. Então, são partículas. E aí, o que nós estamos fazendo é definindo um objeto que conta as partículas. O operador A destrói partículas de vibração, chamadas fônons, e o operador A da H constrói partículas de vibração, cria elas do nada, cria elas do vácuo. O estado de mais baixa energia é o vácuo, é não ter partículas. É como se, eu só tenho uma molécula diatômica, mas eu estou definindo o que é uma partícula quântica. A partícula quântica é a quantização dos modos de vibração. Aqui eu tenho dois quanta de vibração. Lembra quando a gente fez o fóton? O fóton não era o quanta do campo eletromagnético? É exatamente assim que você quantiza o campo eletromagnético. Cada fóton é uma excitação do vácuo do campo eletromagnético. O vácuo do campo... Aqui é o vácuo de vibrações. H cortado ômega, não tem vibração nenhuma. Agora eu criei uma partícula, um modo de vibração, H cortado ômega. Agora eu criei 2 partículas, 3 partículas, 4 partículas. E como é que são as caras das funções de onda? Então, olha só, a gente viu que a psi0 era aquela função, né? A exponencial de menos m ômega sobre 2y². Agora eu quero construir a psi1. Para eu construir a psi1, eu vou aplicar a adaga na psi0. Bom, mas a adaga era menos i sobre raiz de 2mh cortado ômega p, né? Mais a raiz de raiz de m ômega sobre 2h cortado y, não é isso? Alguém verifica para mim as constantes? Então, eu vou aplicar esse fulano a essa função que eu conheço. Então, na hora que eu aplicar esse fulano na função que eu conheço, o que é o P? Né? O P é escrito como menos IH cortado DDY. Então, vai ficar menos H cortado raiz de 2mH cortado ômega DDY de psi0 mais raiz de m ômega sobre 2h cortado y de psi0. Então, eu vou fazer essa minha derivada aqui, ó. Essa minha derivada deu menos h cortado sobre raiz de 2mh cortado ômega vezes a minha derivada dá dá mais m ômega y vezes a e na menos m ômega sobre 2y², mais esse termo aqui, ó, mais raiz de m ômega
sobre 2H cortado Y de π0, que é A e na menos M ômega sobre 2 Y quadrado. Então, essa aqui ó, é a minha π1. Então, a minha π1, posso escrever agora, botando as coisas em evidência, como um número vezes Y exponencial de menos M ômega Y quadrado sobre 2. Então, agora, o meu gráfico da minha π1 ó, é assim. Ó. Você vê que ela vai a zero exponencialmente, mas ela tende a crescer. Na origem é zero. Se eu fizer agora, eu posso, a partir da π1, construir a π2, construir a π3 e a π4. Essas funções são chamadas polinômio de Hermite. Essas funções que são construídas a partir dessa gaussiana, usando esse operador A adaga, são os polinômios de Hermite, que você encontraria como solução daquela equação diferencial que a gente começou. Só que nós fizemos um outro problema completamente diferente, uma outra maneira completamente diferente. No processo, a gente aprendeu algumas coisas interessantes. Olha, a primeira foi que nós definimos esses operadores chamados operadores de escada, ou operadores de criação ou de destruição. E a gente encontrou o que nós chamamos de vácuo, ou de estado de menor energia. E que esse é o estado onde não tem partícula nenhuma. Essa é a maneira como a gente entende as partículas em mecânica quântica. Existe um estado que é um estado quântico bem definido, que tem a menor energia possível. Nesse caso, H cortado ômega sobre 2, que é a energia de ponto zero. Agora, o primeiro estado excitado, os estados excitados entram como excitações inteiras ou quantas de energia aqui em cima. Então, aqui eu tenho uma partícula, 2 partículas, 3 partículas, 4 partículas, e assim eu consigo construir. Todas elas, na verdade, são funções de onda. Se eu tentar desenhar, isso aqui é a π1, essa aqui é a π2. Elas são funções bem definidas. Eu posso calcular a energia média, fazer sobreposição desses objetos, mas elas ganharam uma interpretação diferente. Agora, eu tenho uma interpretação do que é uma partícula de vibração. O campo eletromagnético é quantizado exatamente da mesma forma. A gente vai fazer vai ter um estado de vácuo, que a gente vai dizer, vai ter um operador de destruição que, aplicado no estado de vácuo, me leva no zero. E eu tenho um operador de criação que cria um fóton, H cortado ômega, que, atuando no vácuo, cria um fóton de frequência ômega. Exatamente como aqui eu tinha um operador de criação que, atuando no vácuo de vibrações, cria uma vibração com frequência H cortado ômega. Os ômegas diferentes por exemplo... São partículas diferentes. Aqui são 2 partículas de mesma frequência, são 2 bósons com a mesma energia. Tá? E 3, 4, 5, mas com frequências diferentes seriam partículas diferentes. Partículas de vibração, modos de vibração diferentes. Tá? Né? Todas essas partículas são subatômicas. Não, elas são partículas de vibração. Porque o que é uma partícula? Você vê uma bolinha? Ninguém vê uma bolinha. A gente entende uma partícula como uma bolinha. Agora você está te dando essa ideia. A gente está jogando para fora essa ideia. A gente está dizendo, existe o vácuo. Em cima desse vácuo você atua com um operador, que é não ter partícula nenhuma. O vácuo pode ter energia. Mas em cima desse vácuo você atua com um operador que cria uma partícula, que constrói uma partícula. O que é essa partícula? O que é essa? Então, isso aqui é a função de onda do vácuo da molécula diatômica, do vácuo vibracional da molécula diatômica. Agora, no instante em que eu crio uma partícula, o que eu estou querendo dizer com isso é que eu transformei a função de onda dessa forma para essa função aqui. Essa aqui é a função que eu entendo como sendo uma partícula de vibração. E agora, se eu definir a π2, eu tenho 2 partículas de vibração,
3 partículas de vibração na minha molécula. Isso aqui, então, é uma maneira completamente diferente de entender o que significa ser uma partícula. Então, por exemplo, vamos para o estado sólido. Se a gente for para o problema de estado sólido, talvez lá seja mais fácil de vocês entenderem o que a gente... isso aqui, ó. Imagina que eu tenho um metal e eu vou preenchendo o metal, vou colocando elétrons no meu metal. Os elétrons são férmions, então eles têm que obedecer o quê? O princípio de exclusão de Pauli. Então, na hora que eu vou preenchendo os meus elétrons, na hora que eu ponho o próximo elétron, ele não pode ter os mesmos números quânticos que o anterior. Então, uma representação disso seria a seguinte, eu representar aqui, ó, energia, e aqui momento. Isso é uma banda unidimensional. Cada ponto nesse gráfico representa um estado com um momento diferente dentro do metal e com energia diferente. Tá? Cada ponto desses é um estado de um elétron. E então eu vou preenchendo, coloco o primeiro elétron, o segundo elétron, o terceiro elétron, o quarto elétron, vou preenchendo até eu chegar no último elétron que eu tenho disponível para preencher o metal. Esse nível aqui é chamado de nível de Fermi, ou energia de Fermi. Todos os estados quânticos com energia mais baixa que essas estão preenchidos. Então, esse aqui é o estado de mais baixa energia do meu problema do metal. Tá? Agora vamos fazer o seguinte, imaginem que eu vou e jogo um fóton de luz no metal. Jogo um fóton. Pá, e eu excito um elétron. Eu excito esse elétron aqui, ó. Esse elétron passa desse nível quântico para esse nível quântico que está aqui. Então, o que aconteceu com o meu elétron? Ele continua como um elétron, mas dentro do problema, o problema mudou como função de onda, mudou completamente. Agora, o que eu tenho? Eu tenho um elétron que está andando em livre, ele pode se deslocar de um lado para o outro, porque esse nível quântico está vazio, esse nível quântico está vazio. Então, se eu ponho um campo elétrico infinitesimalmente pequeno dentro do metal, esse elétron responde a esse campo elétrico e se movimenta de um lado, se movimenta para o outro, né, dependendo de qual é o K que eu estou olhando. Agora, o que acontece com esse buraco que está aqui, que falta o elétron? Então, o que acontece? Vamos pensar agora num espaço real. Imagina eu tenho um átomo aqui e eu tenho em cima dele um elétron. Agora eu tenho um outro átomo aqui e em cima dele um elétron. E assim vai. Agora eu arranco um elétron. Na hora que eu coloco um campo elétrico, o elétron que está ali do lado pode se mover para cá. Nesse instante, o que aconteceu com esse fulano? Esse fulano ficou com uma carga positiva, né? E agora, então, na hora que eu ponho um outro campo, que o campo elétrico continua, o elétron no átomo do lado se movimenta para esse lado de cá. Então, elétrons estão se movimentando para lá, mas buracos ou faltas de elétrons estão andando na outra direção. Então, esse buraco, eu posso imaginar como sendo uma partícula também, que tem carga mais E. O elétron tem carga menos E, e esse buraco, ou a falta do elétron dentro do metal, tem carga mais E, é um buraco. Então, na hora que eu joguei o fóton e que eu excitei para fora do vácuo o meu elétron, na verdade, a função de onda que eu criei, eu posso entender essa função de onda como sendo a função de onda de um elétron e de um buraco, ou de uma falta de um elétron, com carga mais E. Eu criei um elétron e um positron. Né? E então, que andam dentro do metal, que respondem de maneira diferente. Agora, e no instante em que o buraco volta, e o elétron recombina e volta para preencher esse nível quântico, o que acontece? O positron sobe, mas emite uma radiação. A energia eletromagnética que foi absorvida é retornada, volta, é emitida de volta. Não, a energia volta. Então, o que acontece? O processo que eu criei, que eu desenhei antes, era o seguinte: eu tinha um raio, um fóton, e esse fóton cria um par partícula
um par buraco. Eu criei a partícula e a antipartícula dela. Agora eu estou fazendo o processo ao contrário. Eu pego um pósitron, pego um elétron, um buraco e um elétron, e crio um fóton. Então, agora vamos fazer uma abstração diferente. Isso aqui é o que acontece dentro de um metal. O Dirac, quando viu isso, pensou, então vamos imaginar que, na verdade, a função de onda do universo é a função, está no estado fundamental, ou muito perto do estado fundamental. Vamos imaginar que todos os estados quânticos permitidos para os férmions estão ocupados aqui embaixo. Num nível, então a gente está na energia mais baixa. Agora eu chego e jogo um fóton. Existe um processo em que esse fóton cria um elétron e um pósitron. Então, todas as partículas e antipartículas então, seriam, quer dizer, nós seriam excitações desse mar de Dirac. Não, aqui não era o mar de Fermi, porque eu estava falando de férmions dentro de um metal. Agora, imagina que o universo é feito dessa maneira. Né? E você tem todos os estados quânticos estão preenchidos até a energia do vácuo, a energia fundamental dos férmions, e agora excitações em cima desse estado geram partículas. Os elétrons seriam excitações em cima desses vácuos, desse vácuo quântico, desse estado fundamental ou quase fundamental. Todas as partículas são excitações em cima do estado fundamental do campo, do vácuo. Do universo. Daqui. Então, a maneira como a gente entende as partículas hoje é uma generalização disso que a gente fez. É chamada teoria quântica de campos. E ela parte do pressuposto em que existem vácuos, existem estados de menor energia. E agora você tem operadores de criação e destruição em cima desses estados de vácuo. Mas o vácuo que você está falando não é o vácuo convencional que a gente conhece, não é? O vácuo é o vácuo que aniquila o campo. É isso aqui. Ó. Que aniquila... Vácuo em ausência de matéria, não é isso, né? É o vácuo do eletromagnético, por exemplo. Agora, o vácuo é uma função de onda. É? Não, então, o vácuo é uma função de onda válida. Quer dizer, o vácuo não é não ter nada. O vácuo é uma função de onda bem definida, que é esse caso aqui. Não é o zero, não é o nada. Ele é uma função de onda e tem uma energia mínima, que a gente viu qual era. H cortado ômega. E agora eu estou argumentando com você que isso que a gente fez para átomos, ou para quantas de vibração, ou partículas de vibração, pode ser estendido para tudo que a gente entende. E as partículas, então, são excitações em cima desse vácuo, de uma função de onda que descreve o universo de alguma forma. Oi? O que dentro do vácuo gera esse estímulo dentro dentro? Então, Esse estímulo está da onda. Então, aí que está. Então, o que está acontecendo? A gente aqui, o que a gente tem? A gente tem o campo eletromagnético e aqui tem o campo fermiônico, e os dois estão interagindo. Esse aqui é um campo de interação. Tem um vácuo eletromagnético, tem um vácuo fermiônico, que são os férmions. E isso aqui é uma interação entre eles. É que tem mais coisas, né? Que você não existe, eu não estou conseguindo descrever, usando a minha teoria, eu não consigo descrever todas as coisas. Mas eu consigo descrever, por exemplo, o campo eletromagnético. Agora eu consigo descrever os elétrons, usando a equação de Dirac, os elétrons relativísticos. Agora eu posso interagir os dois. E na hora que eu interajo os dois, eu vejo que eu tenho que conservar energia e conservar momento. Mas no instante em que eu conservo energia e momento, e eu tenho um processo de interação entre os elétrons e o campo eletromagnético, eu posso, a partir, transferir energia de um campo para o outro, do campo eletromagnético para o campo fermiônico, e assim criar os meus férmions. É mais ou menos, né? Mas era só para vocês verem que o que acontece. Os físicos, eles gostam, eles procuram tentar entender usando esse tipo de formalismo.
né? Em vez de você resolver a equação diferencial, nós podíamos ter resolvido a equação diferencial e encontrado essas funções. Só que no instante em que você resolve isso, você acha que você entendeu tudo. Ótimo, você sabe calcular todas as coisas, só que você não desenvolveu um conjunto de ideias que nasceu desse problema simples, que é a ideia de ter um vácuo, é a ideia de você ter um operador que cria outras partículas, que vai criando partículas em cima daquele vácuo. Então, isso daqui é um começo para toda uma área de maneira de trabalhar, toda uma maneira de trabalhar, que ganha um nome chamado de segunda quantização e mais tarde vira teoria quântica de campos. Tá? É a mesma mecânica quântica. É a mecânica quântica que vocês estão fazendo. Só que, dessa maneira, nós desenvolvemos um conjunto diferente e maior de ideias, usando esse tipo de linguagem. Tá? Bom, o que vocês vão ter que saber, né, para a prova e assim vai, né? É o que está no Tipler. O que está no Tipler? A única coisa que está no Tipler são essas funções que ele diz. A solução da equação diferencial é essa. A diferença de energia entre os níveis é h cortado ômega. E é basicamente isso. Calcular o valor médio de x, o valor médio de p. Então, por exemplo, qual é o valor médio de x para o estado fundamental? O valor médio é zero, né? Qual é a delta x? Qual é o valor? Calcular delta x, calcular delta p, e provar que isso aqui satisfaz o princípio de incerteza. Então, isso é outra delta y, né? Então, é outra coisa que ele faz no Tipler. Então, o que ele faz? Ele não faz nada disso. Ele apenas te dá a solução e pede para você calcular um monte de coisas. E ele mostra uma propriedade importante, que é o fato das energias serem todas múltiplas de h cortado ômega, e que tem uma energia fundamental, que é h cortado ômega sobre 2. É só isso que ele faz. É isso que vocês precisam saber para conseguir resolver os exercícios das listas. Tá? Mas eu quis mostrar esse método de trabalho porque ele é muito mais poderoso e ele abre um caminho diferente para quando você for para frente, para quando você for fazer outras coisas. Tá? Então, eu acho que é isso. Se vocês quiserem, vocês podem olhar. Né? Não adianta isso tudo ser muito bonito se você não tiver, se você não bater com o experimento. Vocês olhem espectroscopia, né? Espectro de espectroscopia da molécula de HCl. Eu acho que está aqui, eu peguei agora de manhã. Eita. Pronto. Não é esse aqui. Exibido histórico. Não estou achando aqui agora. Mas então, o espectro, você procura por espectro vibracional da molécula HCl. Tá? E aí você vai ver que ele vai mostrar para você que, na verdade, o espectro é um pouquinho mais complicado, porque tem dois níveis quânticos, tem dois tipos de partículas no problema. Você vai ter os níveis quânticos de vibração, que vão ser separados por H cortado ômega, e você vai ter os níveis quânticos de rotação da molécula. Mas a parte de rotação e de vibração, você consegue separar, e você vai ver um monte de picos separados por energia H cortado ômega. Tá? É isso. Tá bom? Apenas isso. É muito assustador? Nossa! É um pouco, professor.
Pode ir.